Hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma introdução, né? A gente vai, de alguma forma, nos perguntar por que a gente precisa de igreja. Talvez começar por essa pergunta. Por que a gente precisa de igreja? Né? Qual o sentido, por exemplo, de a gente vir aqui, de a gente se encontrar, de a gente gastar um tempo da nossa vida, por exemplo, nesse sentido? Essa vai ser uma pergunta que a gente vai responder. Eu quero... Sempre quando a gente tenta ilustrar o que é o padrão correto, a gente sempre faz um contraponto. O que não é. Porque existem muitas confusões no termo igreja. As pessoas pensam em igreja, se você perguntar para algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa que não é crente, se você perguntar para ela o que é igreja, talvez ela vai dar uma definição totalmente aleatória, sem sentido. Então a gente também aprende com a negação. A negação ensina a dizer o que é o positivo. Nós vamos olhar um pouquinho e tentar definir um conceito de igreja, talvez uma frase. Poxa, a igreja é isso. É óbvio que o conceito ele é mais abrangente, mas a gente vai tentar fazer uma definição mais lógica. A gente vai olhar o termo igreja no original. A gente tem 2 termos no Novo Testamento e 2 termos no Antigo Testamento que são traduzidos com o mesmo termo que a gente traduz igreja no Novo. Isso é importante. Sempre que a gente faz a teologia bíblica de uma doutrina, a gente precisa ir para a Escritura e olhar as terminologias e tentar buscar os conceitos que aquilo tem ali. Talvez a gente vai até aqui, nesse ponto que eu vou falar agora, se a gente chegar, em nome de Jesus. A gente vai olhar as imagens que a Bíblia pinta sobre a igreja. Noiva de Cristo, templo do Espírito Santo, o povo de Deus, corpo de Cristo. Sabe, a Bíblia fala características da igreja. A Bíblia ilustra. A Bíblia, quando está falando acerca do que é a igreja, ela usa simbologias que tem alguma coisa, que tem alguma característica diante disso. A gente vai olhar um pouquinho sobre isso hoje. A gente vai tentar tocar um pouquinho também em questões mais conflituosas, né? A palavra reino. A gente faz uma confusão muito grande entre reino e igreja. Às vezes até de forma muito ingênua. A gente fala muito do reino de Deus. Mas será que existe o que é similar e o que não é similar? Sabe? Qual é a característica do reino? Qual é a característica, por exemplo, da igreja? Isso é algo que a gente vai tentar tratar, um pouquinho sobre a igreja de Israel, quando iniciou a igreja. Vamos tentar ver alguns propósitos da igreja e, na continuidade, provavelmente não vai ser hoje, está aqui, caso dê tempo, a gente vai falar sobre natureza da igreja, visível, invisível, local, global, um termo que foi cunhado, né, no século III, que é a igreja una, santa, católica e apostólica, que a gente quase não usa, que a gente quase não fala, mas nos traz uma ilustração muito clara do que é a igreja. Vamos falar sobre as características de uma verdadeira igreja, pregação do evangelho, sacramento, disciplina. Não vai ser hoje, né? Vamos falar sobre governo eclesiástico e unidade da igreja. Hoje a gente vai tentar olhar mais por que é. E tentar definir, pensar assim, poxa, isso aqui fica claro para mim. Né? Essas ilustrações bíblicas falam um pouco sobre isso. Tem que jogar um fundamento. Então, tenho liberdade para fazer perguntas, até se vocês quiserem me interromper em algum momento, sabe? Não tem estresse. Assim, poxa, às vezes eu passei muito rápido por uma situação e na tua mente ficou um buraco ali. Levanta a mão, pergunta, né? A gente responde, a gente vai lá, tenta identificar um pouco isso para a gente ir em frente. Qual é o nosso desejo, por exemplo, como igreja? Que a gente ame na igreja, que a gente entenda a necessidade da igreja e que a gente viva a igreja. A igreja é algo realizado por Jesus, a gente vai entender um pouquinho isso hoje, e tem uma necessidade a qual nós somos chamados a participar dela. Vou ler um texto para nós começar, Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. Antes de você abrir, vai fazer uma indicação só para vocês. Esse livro aqui, ó, Igreja é Essencial. É um livro bem pequenininho,
de verdade, um livro bem pequeno. Né? Alguns anos atrás, né, Isaac, que a gente leu, todos os líderes da igreja, né? A gente comprou como igreja, deu para todo mundo, né? Foi um livro que foi escrito na pandemia, né? Tem o prefácio do Jonas Madureira, é muito legal. Só o prefácio do Jonas Madureira já vale o livro. Né? Já vale o livro. Então, é um livro que foi escrito no meio da pandemia, naquela crise das pessoas que haviam se distanciado da igreja e que muitos não retornaram para a igreja. Que despertou um sentimento até errado, que é ser igreja. Então é um livro lá da igreja do Mark Dever, né, lá nos Estados Unidos, que são os pastores de lá dele que escreve, bem legal, vale a pena ler. Tenho certeza que se você lê-lo, você vai ser edificado. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, diz assim para nós: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, por estarmos na tua igreja, por sermos o teu povo, termos sido inseridos, Senhor, no teu corpo, na comunidade dos santos. E nós queremos aprender mais sobre a tua igreja. Nós queremos nos identificar ainda mais com ela, queremos entender as nossas responsabilidades, a beleza da reunião do corpo de Cristo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, nos edificar, para a tua honra, para a tua glória, que nós oramos. Amém e amém. Amém. A primeira pergunta: por que a gente sai da nossa casa e a gente vem para a igreja? Por quê? Poxa, a gente tem tantas atividades, a gente tem tantas coisas, e a gente ainda dedica um tempo à igreja. E essas perguntas que a gente deve fazer sobre isso, esse para quê, por quê, nos ajudam. Porque a igreja é muito mais importante do que o mundo pensa que ela é. A igreja ela tem uma importância divina. Ela tem uma qualidade que é executada e gerida tanto no quesito físico quanto no quesito espiritual. A gente vem à igreja porque a igreja pertence a Deus. E nós, como sendo um povo pertencente ao Senhor, nós nos sentimos um pertencimento num lugar que pertence ao Senhor. Você entendeu um pouco da analogia? A igreja pertence ao Senhor. E nós pertencemos ao Senhor. E quando nós comungamos na igreja, há em nós um sentimento de pertencimento daquilo que nós deveríamos ser e estar. Há esse sentimento do tipo, estou em casa. Tenho aqui um apreço, uma alegria, algumas coisas que talvez eu não tenha no meu trabalho. Que talvez, falo com amor, né? Não estou falando isso denegrindo, às vezes eu não tenho na minha família. Às vezes eu não tenho em outros ambientes esse senso de pertencimento e vida que eu tenho aqui. A gente vai à igreja por quê? Porque Cristo se entregou por ela. O meu Senhor, o meu Salvador, ele entregou a sua vida em amor à igreja, em amor ao povo, por um desígnio de uma nação, uma sociedade, uma assembleia, uma comunidade. A gente poderia fazer paralelos de palavras aqui. E agora ele é manifestado através da reunião do povo de Deus. Eu amo meu Senhor. Eu quero estar onde ele é manifesto. Eu quero estar nesse lugar. A gente vai à igreja porque existem pessoas que conhecem o mesmo Deus que nós, que vivenciam práticas, valores e coisas que nós. E nesse lugar existe um tipo de amor, um tipo de relação, ou deveria ter, que é diferente do mundo. Que é uma perspectiva não egoísta, do tipo assim, o que eu conquisto? O que eu posso ter? O que eu posso ganhar? Como eu posso crescer a isso? A relação no corpo de Cristo deveria ser
estou dizendo que sempre é, mas deveria ser de uma relação que transcende, que é diferente do mundo. Que não é pautada no que eu ganho, no quanto eu conquisto, no quanto eu cresço. Aliás, a vida de igreja deveria destruir esses parâmetros. Deveria jogá-los por terra. E a vida em comunidade, eu vou para a igreja porque eu me afasto desse mundo doente, egoísta, que pensa em si, e eu comungo num lugar onde eu tenho desejo de pensar nos outros. Eu amo os outros me amam, os outros pensam em mim. Eles olham para mim e eles não estão pensando no que eles vão ganhar através de mim, mas o que eles podem fazer por mim e eu posso fazer por eles. Você percebe que é um tipo de valor diferente do tipo de valor que tem lá fora? Portanto, eu vou à igreja porque eu encontro um amor procedente de Deus, que é altruísta, que é doador, que é servo. Então eu vou lá. Eu vou à igreja porque eu amo Jesus Cristo e eu pertenço a Jesus Cristo e eu tenho anseio de conhecer mais Ele, de ver Ele, de ouvir Ele. E se Ele disse que Ele estaria no meio do seu povo, eu que o amo, vou para o meio do seu povo. Eu vou para o meio do seu povo. Porque se eu não amo Jesus, não faz sentido eu ir para a igreja. Se eu não tenho prazer, afeto, não tenho temor por Ele, não tenho anseio de vê-lo e conhecê-lo, a igreja não vai fazer sentido para mim. Não vai ter do meu anseio o mesmo gosto, mesmo desejo. De forma mais ousada, a gente pode dizer que a igreja é uma representação do céu na terra. Ela representa, ela é uma embaixada na igreja, que a gente já leu esse texto, vocês talvez vão lembrar, a igreja foi dada as chaves do reino de Deus. Há coisas que são abertas e fechadas na reunião do povo de Deus. Nós temos acesso, em certa medida, ao céu na reunião do povo de Deus. A vontade de Deus revelada na terra, onde nós vislumbramos, e que mesmo que ainda de forma imperfeita, nós procuramos o perfeito. Mesmo que ainda de forma um pouco distorcida, com as nossas limitações, com os nossos problemas relacionais, com os nossos pecados e as nossas lutas, que são ainda uma característica da igreja imperfeita, terrena, que ainda não foi glorificada, mas que vislumbra o perfeito, que um dia voltará para glorificá-la. Então nós vamos para a igreja, ou deveríamos ir, por alguns desses motivos. Confusões acerca do nome igreja. Se nós perguntássemos, por exemplo, você pode fazer esse exercício amanhã, sei lá, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, e faça na brincadeira, não tem problema. Eu fiz isso já algumas vezes. Perguntar para uma pessoa aleatória, o que é igreja para você? Talvez nós receberíamos várias respostas. Por exemplo, uma resposta em que a igreja é um prédio. É uma estrutura. A gente tem, quem veio do interior, né? Às vezes tem sempre aquela característica. No interior, sempre o centro da cidade tem a igreja lá. É o ponto de referência. É quase o posto de Ipiranga. Lá tem o posto, não. Lá tem a igreja. A estrutura da igreja, que eu não estou dizendo que ela é ruim, que ela é errada ou que ela não pode existir, mas muitas pessoas têm essa percepção. Algumas pessoas pensam em igreja em que é o quesito? Uma religião. Não estou falando uma religião um termo ruim ou negativo. Mas a igreja é uma religião. É um grupo de pessoas que, por uma causa comum, estão lá fazendo algo para Deus. E quase que não está tão ruim essa definição. Está um pouco disso. Algumas pessoas, aí quando você olha um pouco no catolicismo, você vai ter quase que um grupo distinto, isso é a igreja. Aliás, para os católicos convictos, eles não enxergam a igreja, por exemplo, no meio protestante. Para eles, a verdadeira igreja é a igreja descendente de Pedro. Se você falar com uma pessoa entendida no catolicismo, que conhece mesmo, ele vai te falar e vai tentar te expor isso.
Muitos católicos não entendem essa prerrogativa, mas confundem com isso. Confundem que apenas um grupo distinto é a igreja. Algumas pessoas olham a igreja como um clube, um lugar social, porque nós somos um povo social. Nós queremos nos socializar. A igreja promove isso. Mas a igreja não é apenas um lugar social. Nós vivemos uma geração pós-moderna que perdeu de vista, por exemplo, definições lógicas, racionais, objetivas. E muito da nossa geração, ela se concentra em experiências. Quando você vai, uma geração de 2, 3 séculos atrás, as definições eram muito importantes. Para tudo tinha uma definição. Tinha fatos objetivos. A nossa geração pós-moderna, ela tem jogado por terra. E às vezes a gente até acha isso legal. Tipo assim, cada um pensa o que quer, cada um tem um desejo. Mas quando a gente perde um foco de uma essência objetiva e nos caracterizamos em experiências, há um perigo. Um perigo de nós nos afastarmos, por exemplo, do que verdadeiramente é a igreja. Quando a gente tira a âncora do barco e o deixa a velejar de qualquer forma, ele vai para qualquer lugar. Quando a gente não tem, por exemplo, um leme e que concentra uma direção, ele vai para qualquer lugar. Tem alguns livros que esse você não precisa ler, mas tem um livro, por exemplo, que é o Repintando a Igreja, de um autor, eu não lembro o nome agora. Mas é uma perspectiva moderna de um repintar totalmente distinto da igreja para outras características. Fundadas no quê? Fundadas em sociologia, em ideologia, em cosmovisão mundana, humanista. E qual que é o grande perigo disso? É que a igreja, ela é mais do que uma instituição humana. Ela é mais do que uma instituição socióloga, que você pode definir em padrões nesse sentido. Hoje, por exemplo, quando você estuda, se você entrar num seminário ou em um curso de teologia, que muitas vezes, por exemplo, são os cursos do MEC, ou cursos que não estão ligados a uma denominação ou uma doutrina específica, você vai ter professores que leem a igreja numa ótica antropológica social. Eles vão pensar na igreja de uma forma social, não de uma forma instituição divina. E existe uma parcela que a gente deve se preocupar com isso, mas a igreja não é só isso. A igreja não é uma sociedade apenas de homens. Não, não, não. A igreja é uma sociedade iniciada e instituída pelo próprio Deus. Ela é uma instituição de Deus, criada por Deus e para Deus. Ela está em movimento. Isso é muito legal. Ela está em movimento, em todos os lugares. Mas ela tem um propósito imutável. Ela deve expandir. Ela deve crescer. Ela, em certa medida, talvez eu vou falar um pouquinho sobre isso no final, ela tem uma adaptabilidade cultural em alguns quesitos, mas que não modificam um propósito imutável. Quando a cultura transcende a instituição divina, será que a gente pode chamar de igreja aí? Quando a característica humana sobrepõe a característica divina, às vezes a igreja perde a essência de ser igreja. Ela pode transicionar para isso. Se a definição de igreja passa por transformações culturais e contemporâneas a cada geração, meu irmão, vai chegar um tempo que não vai ter igreja. Que nós vamos olhar para o caráter da igreja e talvez nós vamos analisá-la com o passado e vamos dizer, não é a mesma fé do passado. Não é? E existe algo na igreja que ela é imutável, que ela não é cultural ou adequada com isso. Quais são as características comuns que narram uma igreja? Olhando um pouco o termo igreja, a gente tem algumas palavras
no Novo Testamento, uma que muitos de nós conhecem, né, que é eclésia, eclesia. Tem uma outra que é kyria, que também é uma palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento, que trata sobre a igreja. Quando a gente estuda, por exemplo, teologia sistemática, essa matéria eclesiologia, que é eclesiologia, é o estudo da igreja, ela é parte disso. Trata da natureza, da função, da missão, do governo, da estrutura. E a teologia nos ajuda a compreender um pouco disso. Mas essas palavras também nos ajudam. A eclesia ela é formada por duas palavras. Ek, né? Eclesia, e outro que é um verbo, que é o kalel, que é chamados para fora. Essa é uma palavra que já era usada no Antigo Testamento várias vezes. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, se nós lêssemos a Bíblia, o Antigo Testamento traduzido para o grego, que é a Septuaginta, que foi a Bíblia que foi traduzida lá pelos 70, no tempo do Império Grego, a palavra que foi traduzida como assembleia, reunião e outras palavras que tinham esse termo foram traduzidas por eclesia. Era uma palavra que já estava no vocabulário grego, que já existia, por exemplo, na Grécia Antiga, que eles utilizaram no vocabulário para transliterar aquele termo. Eram reuniões do Império, por exemplo. Eram reuniões que existiam as eclesias que aconteciam, por exemplo, 40 vezes ao ano, onde o povo se reunia. Estou falando isso do Império Grego, para definir, para votar, para fazer algumas coisas. Então, quando eles foram traduzir o termo, que era termos do Antigo Testamento, eles traduziram por esse termo. E que mais tarde é utilizado pelo mesmo termo do Novo Testamento. Pessoas que eram chamadas para fora, mas não necessariamente no Antigo Testamento tinha a ver com o povo de Deus somente. Tinha a ver com o povo de Deus, mas também eram as pessoas que eram chamadas, por exemplo, para a batalha, para o campo de batalha. Homens e mulheres e crianças, quando Esdras vai narrar que se reuniam em algum lugar, era utilizado esse termo. Então esse termo era muito utilizado. Esse outro termo, kyria, essa tem uma... Por exemplo, a nossa palavra no português é igreja, que vem de eclesia. Qual é a palavra em inglês? Church. Palavra no escocês, kirk. Palavra no alemão, Kirche. Que traduzida não é de eclesia. É de outro termo. Quando a gente lê no português, a gente traduz igreja a partir de um termo. Quando você lê em inglês, em escocês, em alemão, eles traduzem igreja a partir desse termo, kyria, que tem a ver com o quê? Se refere com Kyrios, é o Senhor, kyriakon, pessoas que pertencem ao Senhor. Grupo que pertence ao Senhor. Então você tem dois termos no Novo Testamento, chamados para fora, e pessoas que pertencem ao Senhor. O termo no inglês é diferente a tradução do termo no português. Então tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Não precisamos mudar o nome da igreja para church, não precisamos, não é essa a nossa finalidade, né? Mas é legal a gente entender, por exemplo, um povo que pertence ao Senhor. Nos traz algumas definições diante disso. No Antigo Testamento, a palavra que foi traduzida por eclesia, e tinham duas palavras lá no hebraico, elas tinham duas figurativas. Tinha uma palavra muito comum que se referia a essa assembleia de se reunir. A reunião da assembleia, não só religiosa, às vezes em guerra, às vezes em outras coisas, mas tinha outra palavra, por exemplo, que a gente encontra muito no Pentateuco, em especial em Números, quando o povo ia diante da tenda do encontro. A gente vê muito isso. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê várias vezes o povo indo aonde? Na tenda do encontro, lá diante da montanha com Moisés. Ali era uma palavra yeda, no hebraico, que depois é traduzido por eclesia, que ali tem a ver com o quê? Com uma comunidade centralizada no culto e na aprendizagem da lei. Era sempre quando o povo via um movimento de adoração e de edificação e aprendizado da palavra. Então, esse termo no hebraico trazia muito essas características. Então, quando a gente vai traduzir pouco o termo igreja, a gente pode pensar nessa comunidade,
nessa assembleia, nessa reunião, nesse grupo de pessoas que vem para fora, um povo que pertence ao Senhor, um povo que vem para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor e aprender da sua lei. Você viu? Por exemplo, a gente conseguiu formar uma definição olhando os termos, olhando o que a Bíblia fala, olhando o que a gente aprende com isso. Né? Eu trouxe aqui duas definições, uma no Catecismo Nova Cidade, que a gente utiliza, né? E outra de um livro que eu retirei. E, na verdade, eu fiz umas mudanças aqui, mas tá tudo bem. Um dia, se eu escrever um livro, eu boto lá que eu fiz as mudanças. Né? Mas o do Catecismo Nova Cidade diz assim, né? Deus escolhe e preserva para si uma comunidade eleita para a vida eterna e unida pela fé, que em conjunto ama, segue, aprende e adora a Deus. Ele enfia essa comunidade para proclamar o Evangelho e prefigurar o reino de Cristo pela qualidade de sua vida, em conjunto, e seu amor uns para com os outros. E a outra definição que eu quero ler para vocês diz assim: a igreja é o corpo e a noiva de Cristo. É a comunidade de todos os verdadeiros crentes em todos os lugares e em todas as épocas. Todos os verdadeiros crentes em todos os lugares e em todas as épocas. Em todos os lugares, tanto no céu quanto na terra. Tanto aqueles que já foram levados para com o Senhor em glória, quanto aqueles que estão hoje na terra. Não há uma distinção, por exemplo, da natureza de igreja sobre aqueles que já morreram, sobre aqueles que estão vivos. Isso é um cuidado. É a unidade de todos os verdadeiros discípulos de Jesus, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. A gente vai entender um pouquinho sobre essa crise de Antigo e Novo. Mas se a gente desassociar o povo de Deus e separá-los por período, não é mais um só povo, um só rebanho. São dois povos. E aí a gente tem um problema. Deus ama profundamente a igreja, ao ponto de dar e exaltar o seu próprio filho em amor a ela. Deus tem um apreço por ela. E Deus realiza algo por ela, para que ela tenha uma posição, para que ela seja abençoada. E os cristãos, né, reunidos em igreja, têm o propósito de glorificar a Deus. E a gente vai em frente e vai falar um pouquinho sobre isso. Os problemas em relação à igreja. Vamos pegar primeiro esse ponto sobre o reino. Nos ajuda a entender isso. O reino de Deus é a igreja? Pergunta isso para nós pensar. A igreja, ela está incluída no reino de Deus. Mas o reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as eras, todos os tempos, em todos os momentos. Enquanto a igreja é uma comunidade humana colocada debaixo desse governo. Alguns conceitos. A igreja não é o reino, mas o reino cria a igreja. A igreja testemunha do reino. A igreja é um instrumento do reino de Deus. E a igreja, ela é guardiã dos valores e dos desígnios do reino de Deus. A igreja é uma manifestação do reinado de Deus aqui na terra, em nosso tempo. Mas presta atenção em algo. Os seres celestiais fazem parte da igreja? Os anjos, os arcanjos, os querubins, de outras coisas. A gente talvez nunca parou para pensar sobre isso. Mas a ideia é que não. A ideia é que eles fazem parte do reino de Deus. E são seres ministradores do Senhor, que através do poder do rei, eles podem exercer domínio e autoridade na igreja. E no quesito reino de Deus, quando nós nos juntamos, estamos todos em adoração. Os seres celestiais. Você já percebeu, por exemplo, quando você lê Apocalipse, parece que ele faz sempre, existia lá os seres celestiais e todo o restante da criação. Né? Parece que ele está apontando, né, características diferentes. Por quê? Porque a igreja, ela faz parte de um propósito, de um tempo e de algo. Dentro da história maior, que é o quê?
O reino de Deus. Reino de Deus. Eles estão incluídos no reino de Deus. Ok. Nós estaremos todos juntos no futuro no reino de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. A igreja, então assim, uma pergunta também, a função dela aqui na Terra é apontar para o reino de Deus, mais ou menos. Sim, é isso aí. Nós somos agentes do reino de Deus, testemunhas do reino de Deus. Nós cremos na vinda do reino de Deus. Mas a igreja, em sua totalidade, ela não é o reino de Deus. Ela está dentro do reino de Deus. Sim. Tranquilo? Embaixado do reino. É porque às vezes há uma confusão nisso. Né? Quando as pessoas olham para a igreja como sendo o reino universal de Deus, com todo respeito eu vou falar isso, cara, diminui o reino de Deus. O reino de Deus é eterno. É maior do que tudo isso. Sabe? A igreja é amada pelo rei. Ela é guardada pelo rei. Ela tem propósitos dentro do seu reino. Né? Mas o reino sobrepõe a igreja. O reino sobrepõe a igreja. A igreja e Israel. Israel está aqui. Depois ele pode falar por nós. Né? Israel está entre nós. Mas eu quero trazer 3 perspectivas para nós. Assim. Algumas pessoas, alguns teólogos, entendem que Israel foi totalmente absorvido e substituído pela igreja. Não existindo, por exemplo, não restando mais nenhum propósito em relação ao Israel, nação, povo de Israel, que a gente vê. E algumas dessas pessoas acreditam que todas as promessas feitas, por exemplo, a Israel e as alianças de Deus com Abraão, com Davi e as alianças que a gente vê no passado foram plenamente cumpridas na igreja, na instituição igreja, né, de forma tanto como povo, como nação e como território, como terra. E como se fossem agora, né, não houvesse mais nenhum futuro para o povo de Israel. Nenhum futuro para essa nação. Essa é uma perspectiva. Okay? Há um outro grupo de pessoas, que são os dispensacionalistas, que acreditam que a igreja e Israel são 2 entidades distintas. E eles vão usar o termo, por exemplo, da videira. Né? Que como se Deus plantasse 2 videiras. Plantou uma, Israel, comunica-se com ela de uma forma, e muitos dispensacionalistas vão pensar até numa forma de salvação distinta com uma videira. E comunica-se com a igreja de outra forma. De outro meio. É como se a primeira videira tivesse sido completamente arrancada e uma plantada outra que a substituísse por completo. Ou seja, não tivesse mais nenhuma característica, por exemplo, com Israel. Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar dessa forma. Porque a gente vê que os gentios são enxertados na videira, como o texto bíblico, por exemplo, vai dizer. Eu acho muito legal uma perspectiva de um autor que às vezes a gente tem a ideia de olhar para a videira e pensar que a videira é Israel. Porque às vezes alguns textos vão apontar para isso. Mas o que Jesus fala? Que ele é a videira. Sim. Eu sou a videira. Israel está inserido, foi enxertado no momento da história da videira. E a igreja também enxertada em um momento da história da videira. Existe uma videira, um lugar da onde Deus faz o quê? Emana o seu amor, a sua graça, o seu cuidado, cuida do seu povo e faz isso. Israel foi podado, alguns do povo de Israel foram portados, porque não creram no Senhor. Mas, quando a gente lê Romanos 11, por exemplo, a expectativa do apóstolo Paulo é que um dia eles seriam enxertados novamente na videira. Que Paulo vai até dizer, né, que Deus permitiu que isso acontecesse para gerar ciúmes naquele povo. Hoje, nós temos 15 milhões de judeus no mundo. Durante o período antes do Holocausto, eram quase 17 milhões. Passou-se quase um século após o Holocausto,
E os judeus ainda não chegaram ao número de pessoas que tinham antes do Holocausto, que morreu quase 50% de judeus, por exemplo. Foi dizimado quase 50% do povo judaico, 6 milhões de pessoas. Isso que foram contabilizados, fora aquilo que a gente não sabe, os campos de concentração, de extermínio em outros lugares. Desses 15 milhões de judeus que existem hoje na nossa terra, 1 milhão são convertidos ao cristianismo. São judeus messiânicos. Cara, é um número muito expressivo. Às vezes a gente não tem uma ideia da expressão desse sentido. E de um século para cá, há uma expressão de conversão dos judeus muito grande. Quando a gente olha para esse período da história, tem um livro muito legal, que eu indico, acho que eu sou o Luiz tem ele, o Por Amor a Sião, do Franklin Ferreira. É um livro muito bom, de verdade. Ele é um livro que o Franklin Ferreira ele vai fazer um panorama, ele vai ler, por exemplo, os teólogos do século XVI, XVII, o que eles pensavam entre a igreja e Israel, e antes do nosso tempo, antes do nosso século, antes de Israel retornar, por exemplo, lá para Jerusalém, para Tel Aviv, em 1948, depois se tornar nação, em 1967, os teólogos antigos, todos eles contavam que isso um dia aconteceria. Havia na boca de muito John Owen, outros teólogos, havia uma expectativa desse retorno, como sendo marcado um tempo diante disso. Eu, particularmente, acredito que Israel ainda está no plano de Deus. Por quê? Eu tenho muita dificuldade de olhar para as promessas, as alianças de Deus e não vê-las como eternas. Sabe? Porque se Deus destituiu alianças com o povo que ele fez no passado e algumas dessas alianças eram incondicionais, como ficam as alianças que ele fez conosco? Como fica uma parte de uma aliança comigo, contigo? Se Deus é mutável e abandonou esses tipos de coisas. Israel, acredito, que será salvo não por meio de sacrifícios, de uma reconstrução do templo e outras coisas, não. Não penso dessa forma. Não penso que Israel tem um tipo de salvação totalmente distinta, porque a Bíblia fala que há um só Deus, um só Senhor, Salvador de todos os homens. E percebo que Israel está sendo salva ingressando na igreja, fazendo parte do povo de Deus. Por mais que eles mantenham algumas das suas culturas, das suas festas, das suas... A gente às vezes perde de vista que no primeiro século, quem eram os primeiros cristãos? Todos eles eram israelitas. Sim. Aquela conversão em Pentecostes, aquele povo que tinha o árabes, cretenses, quem era aquele povo que estava lá? Eram judeus. Sabe? Eram judeus de outros territórios que migravam para Jerusalém, que não eram descendentes de Abraão, não eram, a maioria não era, eram pessoas distintas, mas que haviam ingressado na fé judaica e se converteram ao judaísmo. Quando a gente olha, por exemplo, a ceia do Senhor, o Senhor está partindo o pão, vinho, e, no primeiro momento, com o povo de Israel, com os judeus que estavam inclusos ali. E, obviamente, muitos deles se desviaram e não creram no Senhor, mas há uma perspectiva e uma esperança, e olhando Romanos 11, 10, percebo isso, de que Paulo esperava pelo futuro em que a nação de Israel ela adentrasse em massa, por exemplo, a vida da igreja. E não consigo olhar para Israel de uma forma distinta disso. Sabe? Falo isso até porque a gente deve ter um cuidado. Por exemplo, quando a gente lê ali sobre Hitler, o nazismo e outras coisas, você vai ver que o pensamento antissemita que estava imerso naquele período era resultado de uma teologia ruim de algumas pessoas, inclusive de Lutero. Inclusive de escritos de Lutero que foram colocados ali e eles foram incentivados por aquilo. Nós nos ajoelhamos diante de um judeu, que é Jesus.
Sabe? Eu não estou dizendo que nós nos ajoelhamos ao judaísmo. Sim, diferente. Mas o nosso Senhor adentrou a essa cultura. E ele os amou. E ele pregou a eles, na esperança que eles se convertessem. E muitos se converteram. Paulo, da mesma forma. Os outros discípulos, da mesma forma. Portanto, a perspectiva que nós devemos ter em relação a esse povo é também orar por eles. E desejar que eles se convertam. E crer que ainda há sobre esse povo o quê? Promessas do Senhor. E acredito eu que algumas dessas promessas são até territoriais. São territoriais. Não faz sentido, por exemplo, nenhum você olhar para aquele povo lá, pequeno, escasso, que retornou, por exemplo, do Holocausto, um povo sequelado, todo sem nada, sem exército, sem avião, sem nada, entrar em guerra com 6 nações ao redor deles, Irã, Síria, Egito, Arábia Saudita, e todas as nações guerrearem contra eles num período, e eles serem vitoriosos, e Deus manter aquela terra, naquele lugar. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo hoje o Netanyahu, ou o governo democrata de Israel, tipo assim, não, estou falando sobre isso. Estou falando dessas promessas do Senhor sobre o seu povo, a qual nós devemos não nos desapegar a esse grupo de pessoas, olhando-os de forma distinta. Quais são as raízes da igreja? Onde a igreja começou? Algumas pessoas vão dizer que a igreja começou em Pentecostes. E eu entendo essa perspectiva. Porque a gente olha para Pentecostes e fala, cara, tem uma coisa grandiosa que acontece ali, né? Tem um derramar do Espírito, tem uma expansão de coisas que acontecem em Pentecostes a partir dali, mas a pergunta é, quando começou a igreja? Se nós partimos do pressuposto em que a igreja é um grupo de pessoas que cultua, adora o Senhor e se volta para o Senhor, quando isso começou? No Jardim do Éden. A igreja, ela é o povo de Deus. Em todos os tempos, em todas as épocas. Nós temos que lembrar o quê? Nós temos uma revelação progressiva. Nós estamos olhando os acontecimentos. E hoje a gente vê a igreja muito mais expressiva e expandida do que se via lá atrás. Mas a ideia é que a raiz da igreja, ela inicia no primeiro homem e na primeira mulher que adoraram a Deus e ofereceram ao Criador o seu amor, a sua devoção. E onde nós acharmos 2 ou 3 que adorem o Senhor, ali há uma igreja. Ali há uma igreja. E o que acontece em Pentecostes é o quê? É aquilo que a gente vai chamar de um termo para isso, mas é como se fosse uma nova era a partir do povo de Deus. Um novo momento em que Deus derramou do seu Espírito, derramou a revelação, e a partir dessa nova era a igreja expandiu. E a igreja passou, e o povo de Deus passou por esses períodos ao longo disso. Eu não gosto de usar muito o tema de dispensação, os dispensacionalistas, mas tem a ver com isso, entendeu? Deus dispensou sobre o seu povo, agora é algo novo sobre eles. E os capacitou para algo novo. Então tem um pouco disso, nesse sentido. Bem? Agora, a gente vai olhar um pouco para essas figuras em que a Bíblia mesmo fala acerca da igreja. Existem algumas, talvez eu não vou falar sobre todas elas, mas quero me adeter a algumas para a gente começar a compreender um pouco. 1 Coríntios 6,16 diz assim: que acordo entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei entre eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo.
Povo. A Bíblia relata que a igreja, a comunidade, esse grupo de pessoas é o povo de Deus. Somos o povo de Deus. Primeira característica, né? Povo, família, poderíamos usar, nação. Então, eu vou tentar colocar tudo isso dentro de um pacote só, né? Família, povo, nação, povo de Deus. Sendo nós um povo, uma família, a prerrogativa é que nós não escolhemos quem faz parte da família ou não. Quem faz isso é o Senhor. O Senhor, diz o texto para nós, né? É o Senhor que reúne esse seu povo. É o Senhor que escolhe esse seu povo. É o Senhor que insere esse seu povo. Assim como a gente não escolhe nosso primo, nossa prima, nossa tia, nosso tio, nossos filhos. Eles vêm, né, como o Senhor deseja. Às vezes um pouquinho bom, às vezes não tão bom assim, né? Em relação a isso. A ideia é que esse povo pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. E nós temos vários textos bíblicos. Eu separei alguns aqui, mas eu não vou me adentrar a ler todos eles, porque eu sei que vocês acreditam no que eu falo, que vocês leem a Bíblia, né? E Êxodo fala tantas vezes do povo de Deus. Deuteronômio fala do povo de Deus. Escolhi o meu povo, esse é o meu povo, aquele que eu me afeiçoei a ele, e várias coisas acerca do povo de Deus. Então, uma das figuras e imagens que a Escritura nos fala é de nós sermos um povo, beleza? Uma nação, uma família. E aqui tem características muito boas. Por quê? Porque, por exemplo, Deuteronômio 32:10 diz: numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida, de ventos uivantes. Ele o protegeu, dele cuidou, guardou com a menina dos seus olhos. O povo de Deus tem em seu caráter ser guardado por Deus, ser protegido por Deus, ser a menina dos seus olhos. Cara, isso é muito legal. Ou seja, há uma distinção entre os filhos do Senhor que fazem parte dessa família. Quando você lê o profeta Oséias, cara, isso fica muito claro. Né? Deus está apresentando meio da vida de Oséias, que aquele povo era o povo de Deus, mas que haviam abandonado, e Deus, né, ali falou de uma filha de Oséias, chamou de Coamã, não mais meu povo, está ilustrando aquele caráter do povo. E Deus estava, dá para ver uma expressão de sentimento no Senhor, uma expressão de paternidade no Senhor, uma expressão até de perplexidade, porque o povo se esqueceu que era povo. O povo se esqueceu que era de Deus, que era dele, propriedade dele. Então nós, como igreja, devemos lembrar que uma das imagens, das figuras, que não é apenas uma analogia distante, mas é uma realidade. Nós somos povo de Deus. E como povo de Deus, somos guardados, somos cuidados, somos, né? Posso falar isso porque o texto nos fala, né? A menina dos olhos de Deus. Ser povo de Deus traz um caráter de excelência. Cara, nós não somos o povo, e aqui não quero entrar em meados políticos, não é esse não, mas a gente não é o povo do prefeito que está agora. A gente não é o povo do governador que está aqui agora, do presidente que está ali. Nós somos o povo do Senhor. E passando os céus, terra, ou qualquer coisa, ele há de guardar o seu povo. Ele é fiel para guardar o seu povo. Então, eu vou fazer um paralelo aqui agora, que a gente vai fazer. Tenho falado isso com algumas pessoas, quando a gente trabalha na confissão de fé, eu entrei no âmbito acerca da perseverança do santo, onde o Senhor guarda o seu povo até o fim. Guardar a fé, guardar a salvação do seu povo. Muitas pessoas olham para a salvação e pensam que pode se perder a salvação, porque atribuem o caráter da salvação em si. No que eu faço, no que eu deixo de fazer, se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou fiel, se eu não sou fiel. E sustentam a nossa salvação, a sua salvação, por exemplo, nas suas obras. Mas a nossa salvação não está sustentada nas nossas obras. Jesus fala, né? Aqueles que o Pai me der,
De modo algum lançarei fora. Lançarei fora. A nossa salvação está sustentada na obra de Jesus para com Deus. Jesus falou que não perderia. E Jesus, ele ama o Pai. Ele não vai contra o Pai. Ele não vai perder nós. Não é porque a gente é bom ou é ruim, mas é porque ele ama o Pai. Porque ele tem prazer em cumprir a vontade de Deus. Aquele que o Pai me der, de modo algum, Lançarei fora. a característica não está em nós. A característica está entre Deus Pai e Deus Filho. Amém. Há uma relação pactual eterna em amor deles, que eles nos compraram e Jesus tem aliança com o Pai. E isso deve ser uma percepção nossa, que nós somos incluídos nesse povo. Então nós estamos sustentados no amor do Pai para com o Filho para com o Pai e do Espírito Santo. Ser povo de Deus é passarmos de uma inimizade de um povo que era distinto e vivia em guerra contra o Senhor, e agora temos paz por Deus. E essa paz não é só a ausência de guerra. Tipo, vamos parar de jogar bomba aqui. Né? Israel agora acabou de fazer um acordo de paz com o Hezbollah. Né? Libera aqui um pouco a fronteira, eu paro de jogar bomba em você, e beleza. Mas a gente sabe que não tem paz. Né? Eu só não estou mais jogando guerra, não estou mais jogando bomba. Mas se olhar para mim atravessado amanhã, eu pisar aqui na fronteira diferente, olha o povo de novo. Não é esse tipo de paz que nós temos com Deus. Sabe? Não é apenas a ausência de guerra, mas é a ação de relação. Não é só não mais inimizade, mas é passarmos de inimigos para filhos, para povo, para filiação, para adoção. Para o Espírito Santo de Deus habita em nós e clama, Abba, Pai. Ele estar no corpo de Cristo, na igreja, é uma compreensão de conexão, de estarmos ligados ao próprio Senhor. Sermos um povo eterno de Deus, guardado por Ele, como alguém que cuida, protege, como a menina dos seus olhos. E entender essa percepção como igreja traz muita segurança para nós. Sabe? Traz alegria, traz convicção. Né? Às vezes todo respeito, né? Às vezes eu converso com alguns irmãos, cara, parece que eles não sabem o que aconteceu na vida deles. É a beleza, a qualidade, a alegria. Há um Deus nos protegendo, guardando, nos ensinando. Tirou-nos do lugar da casa do valente, que era Satanás. Presta atenção, Ian. Satanás, ele é mais forte que nós quando nós não estamos em Deus. Mas quando nós estamos em Deus, nós somos vencedores por causa dos. Mas quando o povo está inimigo de Deus, está na casa do valente, o valente é mais forte que escraviza. Sabe? A percepção que a gente tem que ter, por exemplo, em relação ao povo caído, separado do reino de Deus, que não está no reino do Senhor, que eles aparentam uma característica de forte, eles não são. Estão sob o domínio e a escravidão sobre um falso Deus que é mais forte do que eles. Mas quando nós estamos em Cristo, somos mais do que vencedores, porque alguém nos tirou da casa do valente. Alguém entrou lá e saqueou e nos colocou em outro lugar. Nos colocou onde? No povo de Deus. Na casa de Deus. Na nação de Deus. E a igreja é esse lugar. A Bíblia fala sobre isso. Outro texto para nós lermos que fala um pouco sobre isso. Acho que é 1 Coríntios 3,16. A igreja também ela é exemplificada como um templo do Espírito Santo. Vai ter alguns textos que vão falar sobre isso. 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, a gente percebe que no Antigo Testamento havia um templo.
E havia um ambiente no templo extremamente sagrado da habitação do Senhor e que Deus fulminava quem entrava lá, no Santo dos Santos. O sacerdote entrava uma vez ao ano. Entrava amarrado sim uma portinha. Entrava lá com uma oferta primeiro feita por ele, pelos pecados dele, e levava então a oferta feita pelo povo de Deus, porque havia uma representação de sacralidade, de algo que estava ali, que era a presença genuína do Senhor. Que, obviamente, com o tempo, isso transicionou com um véu rasgado para o povo de Deus, como diz o texto, vocês são os santuários de Deus, ou seja, são os templos do Espírito Santo de Deus. E a igreja, por exemplo, e agora a gente pega aquela parte que a gente falou antes, traz essa expansão, essa expressão de o Espírito Santo derramado sobre tudo e todos. A igreja se torna, então, esse habitat do Espírito Santo. Nós somos o templo. Seja ele individualmente, porque Jesus habita em nós, nós recebemos um Espírito na nova natureza, mas que Jesus habita coletivamente na sua igreja e exerce poder sobre isso. Algo que a gente deve entender é o que isso tem de benefício com a igreja. O Espírito Santo, por exemplo, ele transmite a sua vida à igreja. Ele transmite diante do povo de Deus algo que, na nossa essência caída, nós não tínhamos. Por exemplo, os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão, que são reflexo do caráter de Deus e que agora na igreja de Cristo são manifestos por meio de sermos o templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo, por exemplo, quem dá poder à igreja, quem capacita a igreja. Então a igreja, sendo ela uma instituição divina, ela recebe do próprio Deus, através do seu Espírito, sendo ela um templo do Espírito, uma capacitação divina para exercer um ministério que por si só ela não conseguiria. Imagina, como seria possível o ministério dos apóstolos sem o Espírito Santo? A expansão da igreja no primeiro século sem o Espírito Santo. Mas a expansão da igreja, por exemplo, hoje, sem o caráter divino do Espírito, na pregação, na graça, nos sinais, nas maravilhas, na edificação do povo, no derramar sobre o povo, dons, frutos e tudo mais. Nós devemos compreender que ser o templo do Espírito Santo tem esse caráter, mas também esse caráter de santidade. Hoje, talvez, a gente não vai falar sobre isso, sobre a igreja ser santo, mas vale a pena fazer dentro desse parâmetro sobre isso. Nós devemos olhar para a igreja como uma sociedade, um grupo de pessoas que foi separada pelo Senhor para algo, que é distinta de algo. O povo de Israel, por exemplo, carregava características até alimentares, físicas, de vestuário, de umas certas coisas, porque isso era um precedente da separação para com Deus. É para que aquele povo fosse realmente distinto dos outros povos e fosse reconhecido. Tipo, aquele é um povo de Deus. Ao ponto que os outros povos tinham até asco com a circuncisão, com o sacrifício de animais. Mas Deus havia estabelecido alguns parâmetros para separar aquele povo com aquele quesito. Óbvio que hoje a gente não tem circuncisão, a gente não tem sacrifício de animais, mas nós temos o rito, por exemplo, do batismo. A gente tem a ceia realizada. Deus deu a nós desígnios que nos distinguem. Entre eles, o culto. Entre eles, a reunião entre os irmãos. A gente não vai falar hoje sobre os meios de graça da igreja, mas os meios de graça derramados pelo Senhor são uma distinção do povo de Deus de outros povos, porque nós somos um templo do Espírito. E se o templo do Espírito não é distinto pelas manifestações que Deus designou para que ele realizasse, o que nós somos? Se a gente não cultua, se a gente não adora, se a gente não realiza os sacramentos,
se a gente não batiza, se a gente não se preocupa com a santidade que reverencia os valores do reino de Deus na nossa esfera pública, comunitária, mas também na nossa esfera particular, individual. Ter os benefícios de ser o templo de Deus traz as responsabilidades de ser os templos de Deus. Certo? O povo de Israel tinha os benefícios de carregar o tabernáculo, a presença divina. Mas o povo de Israel também tinha as responsabilidades de carregar o tabernáculo e a presença divina. Porque a presença divina sobre o seu povo, sobre o templo, sobre nós, traz consigo um caráter de glória, de manifestação de poder. Isso a gente vivencia dentro da igreja. Por isso que devemos ter dentro da igreja reverência, cuidado, fazer as coisas com ordem e decência. O Espírito Santo torna a igreja pura, purifica, santifica esse lugar onde Deus habita. E os crentes santificados devem ter responsabilidade diante disso. Nós também somos chamados de o corpo de Cristo. E talvez a analogia que mais seja profunda no Novo Testamento é isso. A gente poderia ler vários textos. Você pega lá 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. O apóstolo Paulo está falando muito sobre o corpo de Cristo e é uma analogia muito profunda e extensa, que não é, presta atenção em algo, não é a única representação. Esse é um cuidado que a gente deve ter. São várias analogias. É o corpo, é a noiva, que eu não vou falar um pouco hoje, são várias analogias. Não é uma só. Então a gente deve aprender com cada uma delas, mas não apenas nos centralizarmos em uma só. O texto que nós lemos hoje em Efésios 22 e 23, que a gente iniciou, fala sobre isso. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Essa imagem enfatiza, usar um termo que não. Tem um termo que é o locus divino, é o Deus em movimento. É como se nós, como corpo, fôssemos a manifestação presente do Cristo em movimento na Terra. Sabe, ele o cabeça no céu e nós o seu corpo se movimentando sobre a Terra, tocando, continuando o seu ministério. Corpóreo. Nossa, corpóreo. Um grupo de pessoas corporalmente reunidas no exercício de estabelecer e dar continuidade ao ministério de Jesus. E essa é uma relação que nós não podemos, por exemplo, abandonar. O apóstolo Paulo, quando está lidando com a questão do corpo de Cristo, em Corinto, está falando sobre esse caráter comunitário, de necessidade uns dos outros. Olha, eu não posso dizer ao pé que eu não preciso de você, eu não posso dizer à mão que eu não preciso de você. E se o corpo fosse só pé, e se o corpo fosse só mão, não seria um corpo. A gente não vê, por exemplo, um pé andando lá fora, sozinho. Seria meio estranho, né? Uma mão andando sozinho. Às vezes, se alguém matou, sai rolando ali, né? Mas a gente não vê. Mas há uma beleza na comunidade como um corpo de Cristo. Porque nós fomos, então, restituídos, restaurados e colocados nele para vivermos para ele. Trazemos em nós a característica de que ele é o nosso princípio e ele é o nosso fim. Que Deus determinou e instituiu, como diz o texto de Efésios para nós, sobre ele todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E essa é até muito similar, por exemplo, com a imagem da videira. Quando a gente vê a videira, os galhos ali, enxertados na videira, eles precisam estar na videira para receber ali a seiva da videira e darem frutos e se estenderem e cumprirem com os seus propósitos. Os crentes estão unidos com cabeça, que é Cristo, para receberem dele informação, orientação. Como cabeça, Cristo, ele é um Senhor que governa, sustenta
e mantém todas as coisas no seu corpo. E a igreja perde completamente a autoridade espiritual quando não se sujeita ao cabeça. Ela perde. E a igreja, agora eu estou falando aqui de uma questão mais denominacional, institucional, a igreja, quando voluntariamente ela não se atenta aos desígnios do cabeça, naturalmente ela vai se apresentando com um corpo distinto. Estranho. Você já viu, eu não estou falando isso de forma pejorativa, estou falando só de uma forma abstrativa. Uma pessoa, por exemplo, com Parkinson, onde ela tem uma debilidade, entre algo na sua mente e algo nos seus membros, e ela fica ali com algumas coisas involuntárias, uma pessoa com paralisia cerebral, ou algum tipo. Então, se há uma destituição de obediência para com o cabeça, nós vamos ver a igreja manifestando coisas estranhas. Tipo assim, cara, não era para estar se movendo dessa forma. Esse ato de mover essa parte do membro não era assim. E a percepção que a gente deve ter é sempre o quê? Será que está conectado, literalmente, e está querendo estar conectado? A cabeça, obedecendo, prestando atenção nela, compreendendo ela. E essa é uma raiz de eclesiologia. Quando você tem uma eclesiologia falha na compreensão de quem Deus é, na obediência a Ele, naturalmente você vai ter reflexo em outras áreas da igreja. Naturalmente. Uma das diversas maneiras que a igreja testemunha de Jesus Cristo é simplesmente pela sua própria existência, dizia Karl Walbart. Cara, o fato de nós estarmos aqui juntos, 2024, 2000 anos depois de testemunharmos e amarmos Ele, significa que Jesus existe. Isso significa até o ponto de manifestamos. E se então a gente é o corpo de Cristo, que se move, se locomove e exerce funções, ou deveria exercer funções que o próprio Cristo exercia nessa terra, quais são essas funções? Quais são os papéis da igreja, por exemplo, nesse sentido? Se a igreja ela é parte de algo maior que ela está ligada, ela tem, então, objetivos claros com uma relação com Deus, e os seus discípulos entendem isso, se a igreja deve realizar esse ministério de continuidade da obra de Cristo no mundo, em seu corpo, como uma ação, um movimento, qual é o movimento? A gente compra um carro para fazer alguns tipos de movimento. Dá para frente, para trás, direita, esquerda, e a gente espera que o carro faça aqueles movimentos. E quando o carro faz alguns movimentos estranhos, a gente fica um pouco assustado. Eu fui viajar agora recentemente, eu viajei pouco com esse carro, e eu percebi que às vezes quando eu pisava no freio, em alta velocidade, parece que a pastilha do freio estava meio estranha, fazia os movimentos assim. Eu falei, opa, talvez não está de acordo com a cabeça, ou com o que ele foi para cima. Óbvio, é o desgaste natural de carro. Mas a igreja é um corpo em movimento do Senhor, que continua uma obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? A primeira obra é, claro, a vinda de Cristo à Terra para anunciar o reino de Deus, as boas novas, o Evangelho. Eu não vou me adentrar muito a isso, porque tenho falado muito sobre o Evangelho na igreja, mas quando a gente fala sobre evangelismo, há tudo que indica e que aparenta é que Jesus considerava, por exemplo, o evangelismo a própria razão da existência dos discípulos, da continuidade deles. Vão com todo mundo, prega o evangelho, com todas as nações, tipo assim, eu estou indo embora. E a razão de vocês ficarem aqui enquanto eu vou embora é para que vocês continuem a anunciar essa mensagem. Ou seja, o locus de movimento da igreja tem a ver com a expressão dessa mensagem do reino de Deus. Que fala por Cristo, que se fez carne, que veio habitar entre nós, que morreu, que ressuscitou,
está sentado no reino de Deus e há de buscar vivos e mortos. Hoje, meu filho, de 3 anos, me perguntou no carro sobre Jesus. Cara, foi muito legal. Estava andando, estava eu e a Ana, a gente estava indo buscar o Theo na escola, a gente buscou o Noah, estava indo buscar o Theo, e eu não lembro certo qual foi a pergunta que o Noah fez, mas ele perguntou assim, por que a gente precisava ser salvo por Jesus, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, ele perguntou com o desejo de saber, porque ele escuta a gente falando sempre. Ele está sempre escutando as coisas, né? Cara, eu desliguei o rádio, opa, essa é uma pergunta importante. Sabe? Essa é uma pergunta que nós, como igreja, temos uma responsabilidade de saber responder. Estar preparado a tempo e fora de tempo. Fora de tempo. Saber responder a todos o motivo da nossa fé. Sabe, se a gente, como igreja, não sabe o motivo de que Jesus nos manteve aqui como igreja, a gente perde o propósito da existência. A gente perde a natureza do que somos, tendo sido discípulos de Jesus. E se somos discípulos de Jesus e aceitamos, nos colocamos sob o governo dele, há um desejo nosso sobre isso. Lembrando que a igreja foi enviada pelo próprio Cristo, mas capacitada pelo Espírito Santo e com a promessa de que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele está conosco nesse ministério. O nosso ministério de evangelismo não é um ministério solitário. Não é um ministério tipo assim, Deus me deixou aqui, seja lá o que for. Não, os discípulos sabiam muito bem que Jesus estava com eles. Cara, eles sabiam. Eles tinham convicção todo o tempo. E essa é uma convicção que a gente deve ter. Quando nós abrimos a nossa boca para falar de Jesus, Jesus está conosco. Não que ele não esteja antes. Estou dizendo isso. Mas aqui é um poder sobrenatural. Sabe? É uma cooperação entre o Criador e a criatura. Com o anúncio do reino de Deus, que não é o nosso reino. Sabe? É o reino do Senhor. E Jesus, quando designa isso a eles, né? Falando para eles, receberão poder, o Espírito Santo receberão por vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém não era um lugar fácil para pregar o evangelho. Os discípulos não eram de Jerusalém. Nenhum deles era de Jerusalém. Nenhum deles foi escolhido em Jerusalém. Eles iam para Jerusalém com Jesus. Jerusalém foi o lugar onde Jesus foi morto. Onde houve uma crise em relação. Cada vez que se falava do nome em Jerusalém, de Jesus, os fariseus se arrepiavam. Que a gente acha, não, se ficar em Jerusalém era um lugar bacana, legal. Não era. Houve muita perseguição, morte em Jerusalém. Mas iniciava-se a partir dali. Judéia. A maioria dos discípulos eram da Judéia. Da região da Judéia. De uma região de cidades. E dar continuidade no ministério de Jesus na Judéia não era apenas um local. Que é diferente de Jerusalém, que era um centro em que todo mundo morava muito próximo, concentrado, a Judéia era diferente. A Judéia eram várias cidades, várias microcidades. Belém, da Judéia, Cafarnaum, sabe? Eram cidades assim com distância de 20, 30 quilômetros, 40, com talvez 1.000 moradores aqui, 2.000 moradores lá. Dar continuidade no ministério na Judéia, com certeza, necessitaria de organizações, várias igrejas, vários grupos. Sabe? Não era uma coisa centralizada, era uma coisa descentralizada. Várias pessoas realizando isso. Samaria era um inferno para o judeu. O judeu não gostava de passar por Samaria. Samaria era o último lugar que eles queriam ir. Rapidinho, né, sobre isso. Samaria era a capital do Reino do Norte, quando há a divisão dos reinos, após a morte de Salomão. Você tem, então, Israel no norte, que estabelece a capital Samaria. Os reis de Samaria todos foram maus, nenhum rei foi bom, do Reino do Norte. Eles fizeram 2 templos, um ao norte, um ao sul de Samaria, para os israelitas, as 10 tribos que viviam lá, não ir para Jerusalém.
Vocês não precisam ir para Jerusalém. Vamos fazer 2 templos para vocês. E vocês vão adorar aqui. Nesse lugar. Por isso que a mulher samaritana fala para Jesus, mas os nossos antepassados dizem que a gente deve adorar aqui em Gerezim. Porque em Gerezim tinha um monte, tinha um templo. Tinha lá um templo. Mas que tinha sido destruído alguns anos antes. Quando Jesus chega lá em Samaria, nem tinha mais o templo. Mas ela falou, não, os nossos antepassados, aqueles que viveram aqui, falaram para nós que a gente tinha que adorar aqui, não lá em Jerusalém. Quando houve o retorno da Babilônia, e o povo começou a reconstruir Jerusalém e as muralhas, você vê lá em Esdras, Neemias, você tem lá Tobias, Sambalate, aquelas figuras que estão lá atrapalhando a obra. Esses caras eram samaritanos. Todos eles. Eles viviam lá. E eles, o que Neemias fala? Não, vocês não podem ajudar aqui. Vocês são um povo mestiço. Vocês não são puros. Por que eles eram mestiços? Quando Samaria foi derrubada, em 722 a.C., né, pela Assíria, o que o governo assírio fez? O que eles sempre faziam. Como é que você destrói uma cultura? Você mistura ela. Se enche de povos lá. O que eles fizeram? Uma migração de babilônicos, de outros povos lá, para ser um povo híbrido. Não era mais um povo puro. Por isso que o judeu não passava pelos samaritanos. Os samaritanos não acreditavam em toda a Bíblia. Só acreditavam no Pentateuco. Por quê? Porque até o Pentateuco não tinha templo em Jerusalém. Não tinha cidade santa. No Pentateuco você tinha, por exemplo, um dos sacrifícios dos patriarcas que era na região deles. Então, imagina Jesus falar assim, ó, vocês vão pregar lá em Samaria. A continuidade do ministério de vocês não tem limitação. Não tem onde vocês não querem ir. Não tem onde vocês não gostam. Não tem onde vocês acham ruim. Que o meu reino é sobre toda a terra. Esse é o propósito da igreja. Sabe? É sobre todo lugar. Sobre aqueles da quais a gente acha que são os piores. Os menos favoráveis. Os que são totalmente contrários a nós. São distintos de nós. Não têm os mesmos valores que nós. Não têm os mesmos desejos que nós. E a gente vê que em Samaria, já em Atos, você tem lá o quê? Você está lá quase no centro agora da igreja. Você vai ver ali uma expansão muito grande. E a gente poderia falar aqui até os confins da terra, né? Sem essas restrições geográficas, mas quando a gente fala da natureza da igreja, dos seus propósitos, o evangelismo está incluído nisso. Sabe? Incluído nisso. Seja no lugar que a gente se dá melhor, seja com o povo que a gente tem mais afinidade, seja em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Eu estava falando um pouquinho com a dona Valéria antes, quando a gente lê lá o texto, né, está amarrado, que fala que entrou na casa do valente, que é uma percepção neotestamentária em que o povo do Novo Testamento, Satanás agora tem uma limitação. E qual é a limitação? Satanás antes tinha um controle maior territorial. E agora a expansão do evangelho por meio do Espírito Santo, Satanás está limitado para a igreja expandir por todos os lugares. Por todos os lugares. E essa deve ser uma compreensão nossa. Sabe? Nós temos autoridade. Quando Jesus fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão detê-la, porta é no centro, a porta tem relação com algo de segurança. Sabe? A porta era uma restrição. E a ideia é que a igreja invada a porta. A igreja adentre as portas. Né? A igreja vai em lugares onde ela não é bem-vinda. Ela não é aceita. Ela não pode ser. Cara, tem a ver com isso. Tomarmos isso como expansão. Vamos lá. Tocar mais em 2 pontos. A igreja tem um propósito. Paulo vai falar isso em Efésios 4:11. Vou ler lá. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Enquanto a igreja tem um propósito de expansão e evangelismo, a igreja também tem um propósito de edificação, de capacitação, de olhar para si e desejar que o corpo de Cristo seja mais maduro por meio dos seus irmãos. E isso, presta atenção, isso não é uma responsabilidade apenas dos pastores e líderes. Isso não é. Isso é um propósito para todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo é chamado à edificação. Seja os pastores e seja os membros. Né? Essa ideia clerical de que a teologia é coisa para o pastor, estudo é coisa para o pastor, e aprofundamento na vida de Deus é coisa para o pastor, cara, não tem espaço nas escrituras. Tem. Tem. O que a Bíblia fala é que o pastor tem uma responsabilidade de ensinar. Ele tem uma responsabilidade de levar ao povo, edificar ao povo com um dom que ele foi capacitado, de mestre, de ensino, de algo. E se ele não o faz, ele envergonha a sua vocação. Ele vai contra a sua vocação, que foi dada pelo próprio Deus, um dom de capacitação para fazer isso. Mas isso não quer dizer que a igreja não deve aprender. Talvez nem todos da igreja tenham a capacitação e a vocação para o ensino. Mas todos têm a vocação para aprender. E essa é uma distinção. Esse às vezes é um erro. Não, eu não tenho que ensinar. Eu não fui chamado para pastorear, para pregar. Então, por causa disso, eu não aprendo. Você percebe que é uma dualidade diante disso? Todos nós somos chamados para aprender. Sim. Todos nós queremos aprender do Senhor. Todos nós queremos nos aperfeiçoar do Senhor. Isso é um chamado para todos nós. Quando a gente fala desse propósito de edificação, a gente pode observar que há um papel da igreja nesse fortalecimento dos crentes. Para quê? Para que eles tenham uma fé madura. Uma fé madura. Paulo olha para isso, dizendo, olha, até que apresentemos todos maduros diante de Cristo. E esse deve ser um desejo nosso. Nós somos designados como igreja para isso. Para a edificação dos santos, para a capacitação, para a obra do ministério, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que todos. Não só que um pastor, não só que o presbítero, não só isso, não. Todos sejam isso. E Deus derramou sobre a igreja ministérios para que o corpo de Cristo seja edificado. E nós, como igreja, temos que ter atenção a esses ministérios. Atenção, por exemplo, ao ministério de evangelista, mestre, pastor, que na minha visão estão totalmente correlacionados nessas duas figuras, apesar que existem mestres que não são pastores, teólogos que escrevem, que fazem teologia, mas pastores que não são mestres é um problema. É um problema. Porque uma das funções principais do pastor é o ensino. Ele deve se capacitar na questão do ensino. Ou seja, a edificação passa por uma parte essencial no ensino. Tem um texto em Atos 18, se não me engano, quando tem um encontro de Áquila, Priscila, com Apolo. Depois você lê o texto. A impressão que eu tenho ao ler o texto é que eles estão olhando Apolo pregar. Ele era um grego, acho que ele era de Alexandria, não sei, e provavelmente muito versado, provavelmente alguém que foi versado nas filosofias, na forma de falar, eles eram capacitados a isso. Mas o que aparenta para mim é que Áquila e Priscila chegaram depois e falaram assim, vamos reunir lá em casa, eu quero te ensinar um pouco mais do Senhor. Como se tivesse que ser aperfeiçoado no ensino. E eles se juntam
E depois o texto fala que Apolo deslanchou ainda mais. Tinha lá um casal de judeus, Áquila e Priscila, que já viviam há mais tempo a vida com o Senhor, estavam vendo alguém ministrando o Evangelho, que se preocuparam com a edificação dele e a preparação dele para que ele ministrasse o Evangelho, ainda melhor. Então, aceitáveis, a igreja tem que ter essa percepção. Por exemplo, se nós designamos pessoas para o ensino, para a pregação, é o motivo, nós precisamos também capacitá-los a isso. Prepará-los para a obra do ministério. Dar a eles ferramentas, condições de que isso aconteça. E aqui a gente poderia enumerar por diversas coisas, seja através do culto, seja através do discipulado, seja através de um seminário, de um instituto bíblico, em algumas outras coisas, mas a igreja tem um chamado para isso. Mas a edificação não acontece só no ensino. A edificação acontece na comunhão. Somos edificados na comunhão. Nós somos edificados quando estamos juntos, quando partilhamos. A nossa dor é diminuída quando a alegria é compartilhada. Sabe, nós somos edificados pelos testemunhos, pela história, pela vida das pessoas ao nosso redor. Sabe, a edificação em nós. Uma das coisas que eu gosto de fazer é ler, por exemplo, acerca de biografia de pessoas. Cara, eu sou edificado. Eu aprendo com essas coisas. Esse testemunho pessoal que nós carregamos é parte da vida cristã. A gente tem um GC, as pessoas partilham, e falam, poxa, aconteceu isso comigo, Deus me abençoou dessa forma, Deus fez isso. Ou seja, há uma edificação. A disciplina na igreja traz edificação. A disciplina na igreja corrige, repreende, admoesta em amor, para que os irmãos faltosos coloquem a sua vida de novo no lugar. Não com o desejo de você precisa se livrar daquele cara. Você precisa mandar ele embora. Às vezes dá vontade. Não, mas não faça isso. Não é nesse sentido. Mas é para que haja uma restauração naquela pessoa. Que ele seja edificado e o restante do corpo também seja edificado. Ao perceber, por exemplo, isso. Eu não vou falar hoje sobre governo eclesiástico. Mas eu vou falar uma coisa boa. Se os governos eclesiásticos das igrejas não atendem um modelo em que todos possam ser disciplinados e corrigidos, nós não edificamos a igreja. Se dentro do governo eclesiástico permeia pessoas em que elas não podem ser corrigidas, não possa haver um tipo de disciplina, elas estão numa posição que é impossível disso acontecer, cedo ou tarde vai dar. A igreja, ela é uniforme nesse sentido. E a disciplina da igreja, que edifica a igreja, deve ter um exercício eclesiástico em que todos podem ser abraçados por essa bênção. Esse cuidado do Senhor. Nesse sentido. Pastor, os presbíteros e todas as pessoas. Quando você efetua um tipo de governo em que você fere esse princípio, você tem problemas. Infelizmente, a gente tem visto os problemas em grandes igrejas agora, em tantas coisas, muito por meio disso. Você tem um tipo de eclesiologia. Eu vou deixar isso para frente. Mas estava bom. Mas quando a gente vai olhar que é a natureza da igreja, né? Que é uma pregação evangélica, a igreja tem uma responsabilidade da pregação. Né? Os reformadores trouxeram isso. Qual foi o dilema dos reformadores? O que é uma igreja? Essa foi a pergunta deles. Então eles olharam para o catolicismo e falaram, olha, o catolicismo não prega o genuíno evangelho. Prega salvação pelas obras, prega outras coisas. Então, uma das marcas de uma igreja verdadeira é a pregação pura e simples que fala do evangelho. A segunda marca que eles estabeleceram, era a realização ordenada dos sacramentos, especialmente ceia, batismo. Quando você olhava para o catolicismo, e você olha até hoje, você não tem o elemento do sangue de Cristo na ceia. Você não tem.
O sangue, o cálice, é só para os clérigos, não é para o povo. Você restringe aquilo que Deus determinou como parte integral que o povo deveria viver. A gente brinca com isso, mas isso é muito sério. E o movimento reformado falou, olha, isso aqui não está certo, o sacramento. Eles tiveram lutas no entendimento do sacramento. Cristo está no pão, Cristo está presente, Cristo está isso. Ok. Mas não poderiam restringir aquilo que Deus havia delegado que devesse ter. E um terceiro ponto que eles colocaram como parte fundamental da igreja era a disciplina eclesiástica. Porque dentro do movimento monárquico católico, de um sacerdotalismo papal, você não tinha essa esfera. Então, para se identificar uma igreja genuína, era pregação do evangelho, era exercício dos sacramentos e era a disciplina eclesiástica. Então, por exemplo, essas são marcas fundamentais da igreja. Mas isso é para outro momento. Beleza? Falamos aqui um pouco sobre edificação. A edificação acontece no ensino, edificação acontece na comunhão, edificação acontece na disciplina, né? E a gente pode olhar um pouco mais no ensino, algo que eu acho muito legal. Por exemplo, quando você tem juntas missionárias que alfabetizam as pessoas. Cara, isso é muito importante. Sabe, juntas missionárias que traduzem as Bíblias nas línguas vernáculas do povo. Juntas missionárias que estão preocupadas em não apenas levar uma coisa momentânea para o povo, mas levar uma coisa que dure para sempre, que seja guardado. Nós, como igreja, devemos entender que quando a gente faz a relação do ensino, a igreja precisa estudar não somente a revelação especial de Deus, como também a revelação geral, comum a todos. Presta atenção. Se nós não entendemos de interpretação de texto, se nós não entendemos de história, se nós não entendemos de coisas básicas ao comum do povo, dificilmente a gente vai entender a revelação especial. E esse é um problema. A igreja, no seu ensino, ela não abarca só o conhecimento, por exemplo, das escrituras. Abarca o conhecimento das línguas, abarca o conhecimento da hermenêutica, abarca o conhecimento da exegese, abarca outros conhecimentos para que nós possamos entregar de melhor forma a revelação especial. Eu tenho feito lá o seminário e eu odeio português. E tem um professor de português aqui na minha frente que vai brigar comigo. É terrível para mim. Todo semestre uma matéria lá de literatura, de não sei o quê. Eu tenho vontade de chorar. Mas eu preciso aprender isso. Sabe? Eu preciso aprender. Quantas pessoas fazem uma interpretação simples equivocada disso? Às vezes não respeitam um ponto e vírgula. Ou uma coisa simples do texto. E vão para um lugar totalmente distinto. A igreja precisa se preocupar com o ensino, tanto nas coisas únicas a todas as pessoas, como nas coisas especiais. Sabe? Aprendermos sobre isso. Outra forma de edificação é na pregação. Aliás, quando o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 14 sobre os dons, ele fala sobre o dom da profecia, que é melhor do que os outros dons. Para muitos teólogos, eu acredito nisso, Paulo está falando ali sobre pregação, que a pregação edifica. E a comunicação sobre as verdades de Deus ao povo traz edificação sobre o povo. E por fim, aqui a gente vai caminhar, é o último ponto, uma das coisas que é responsabilidade da igreja é a adoração. Enquanto a edificação dos santos está conectada em nós, a adoração está conectada em Deus, está concentrada em Deus. O primeiro propósito da igreja, o motivo da sua existência, tem a ver com o Senhor. Tem a ver com Deus. A igreja não existe para benefício próprio, sabe, para conquistar coisas nessa terra. A igreja existe para adorar o Senhor, para edificar o reino de Deus para Deus. Deus nos escolheu para isso. Deus nos escolheu para Ele. A igreja deve concentrar a sua atenção em quem? Quem Deus é.
e não em si mesmo. Ela tem como alvo expressar para as pessoas adequadamente o caráter de Deus, os atributos de Deus, os desejos, os anseios, os propósitos de Deus, e não satisfazer apenas os seus sentimentos. A adoração na igreja sofre quando nós nos reunimos apenas para interações pessoais. Vamos nos reunir aqui para fazer um baita churrasco, vamos viver, e a gente gosta só de estar junto. Estar junto é uma parte, mas a nossa interação não é só pessoal, nossa interação é espiritual. Diante de você. Sabe, é muito bom, eu gosto, tá? Muito legal, mas a nossa adoração não está centrada nisso. A nossa adoração, presta atenção em algo, não é tipo assim, não é só pensada no evangelismo, no descrente. Quando você lê, por exemplo, o livro de Atos, você vai ver que eles se reuniam, eles cantavam, eles adoravam, eles oravam, e saíam para testemunhar. Ou seja, a adoração concentra-se em Deus. E a partir de Deus, nós alcançamos as pessoas. Você entende? O evangelismo tem que acontecer na igreja. Mas nós não nos reunimos só para falar, hoje tem um descrente. Então aqui, esquece todo mundo que está aqui e a gente vai... A gente continuamente ora, adora, busca isso. E um cuidado que a gente deve ter, por exemplo, em relação à adoração, é que, em certa medida, nós temos uma liberdade em algumas coisas da Escritura. Mas essa liberdade não é irrestrita. Essa liberdade deve ser usada com ordem e decência, dentro das prerrogativas apontadas pela própria Escritura. Somos criaturas criadas por Deus, fomos chamados para adorar o Senhor, nos afastamos dele por causa do pecado, por causa da nossa injustiça. Deve haver em nós arrependimento, fé, adoração genuína nesse sentido. Nós somos chamados por Deus para quê? Para restaurar algo que estava quebrado. E há um anseio no nosso coração sobre isso. Esse estudo eu falo muito sobre isso. Um desejo. Muitas pessoas frequentam igrejas apenas na busca de bons relacionamentos ou na edificação de alguma coisa e esquecem que a primazia deveria fazer eles estarem na igreja é a honra ao Senhor. Ao nos reunirmos juntos como igreja e cultuarmos ao Senhor, a atribuirmos ao Senhor dignidade, valor, honra, sabe? Juntos, como a eclesia, como o povo que vai diante do tabernáculo, levantarmos as mãos em adoração e louvarmos o nome daquele que nos tirou do Egito. Uhum. Levantarmos honra, louvor e glória diante dele. E a maior insensatez, por vezes, da igreja é deixar de lado a adoração ao Criador e fazer da reunião pública a adoração às criaturas. Seja num evangelho humanista, seja numa forma de igreja que estabeleça-se como um grande reino nosso aqui nessa terra. Onde a gente usa o Estado para isso, onde usa a política para isso, onde usa a influência para isso, onde usa todas as coisas para ter o nosso nome célebre e conhecido sobre toda a terra e construímos uma torre de Babel. Sabe? Nós não fomos chamados para isso. Por mais que a igreja cresça, se desenvolva em algumas áreas, a gente não foi chamado para isso. Cuidado que a gente tem que ter até o termo adoração, né? A gente usa muito esse termo. Eu adoro você, a pessoa é adorável, isso é aquilo. É óbvio que eu quero ser legalista diante disso, mas a adoração genuína do nosso coração é o Senhor, porque o nosso coração foi criado para adorar. Nosso coração tem um senso de adoração, sensos divinos, um desejo de verdade. E deve haver uma experiência nossa, em espírito e em verdade, de adoração. Em verdade, de que forma? Uma adoração genuína, que não é uma adoração hipócrita, insincera, uma adoração que entende o que faz, entende quem é o seu Deus, entende a quem adora. Jesus falou para a mulher samaritana, olha,
Vocês não sabem o que é. Eles não sabem. Eles pegaram só metade do livro. Eles não leram o restante. Vocês conhecem só uma parte do céu. A salvação vem dos judeus. Jesus falou para eles. Jesus estava colocando em ordem a adoração dela. Jesus estava dizendo, olha, é uma verdade a ser adorada. Se nós não abarcamos uma adoração verdadeira, a gente pode se perder disso. E deixa eu falar algo para vocês. Ingenuidade não é um valor bíblico a gente dizer assim, não, mas eu sou ingênuo, eu não quero saber mesmo. Você não pode ser ingênuo ao ponto de não querer saber, não se deixar levar por isso. Você tem que correr atrás. Eu quero saber quem é o Deus que eu adoro. Eu quero saber quem Ele é, eu quero conhecer Ele. E a nossa adoração deve ser em espírito. Em espírito, fala de algo intrínseco à nossa humanidade. Algo que está dentro de nós. Uma adoração que flui do nosso coração, associada ao nosso sentimento, à nossa alma, a quem nós somos por completo. Sabe? Talvez ninguém consiga medir esse tipo de adoração. Mas você sabe quando você adora. Quando você derrama o seu coração, quando você derrama a sua alma, quando você expressa as suas verdades diante disso. É engraçado que quando a gente olha o Antigo Testamento, a adoração do Antigo Testamento, ela era sem sentido. Sem sentido. Você, por exemplo, quando chegava no tabernáculo, templo, você tinha uma beleza, você tinha coisas que os teus olhos viam, as roupas dos sacerdotes eram colocadas de uma forma, tudo que a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Estou mostrando para nós que eles eram levados a olhar algumas coisas. Quando você chegava, por exemplo, e as vestes dele, do tabernáculo, você tinha música constante, salmos, a adoração, esses hinários, gente que isso, usando todo o tempo. Então você tinha o sentido dos seus ouvidos, você ouvia, você via, você tinha um incenso queimando em tempo integral, sobre o fato, ao ponto de isso representava, por exemplo, a presença do Senhor, daquilo, eles sentiam um lugar que representava o lugar de Deus. Eles comiam, eles faziam o sacrifício da Páscoa, eles comiam os pães asmos do sacerdote, eles ofereciam o sacrifício e eles mesmos compartilhavam, ou seja, havia uma degustação que apontava para um prazer em Deus nesse sentido. Eles tocavam, o sacerdote tocava, por exemplo, o povo, aspergia o sangue, fazia as coisas diante disso, ou seja, havia todos os sentidos na adoração do povo de Deus. Por isso eu não estou dizendo que a gente precisa acender um incenso aqui na igreja, nem? Não vai pensar que nós somos talvez outra coisa. O que você falando isso, assim, eu reflito muito. Eu já estava falando até não lembro com quem, sobre essa correria do dia a dia. E quando a gente pega as escrituras para ler, o que você falou descreve um pouco da pergunta que eu faço. Será que eu estou contemplando o Senhor se apresentando a mim? Nesse sentido, de perceber essas pequenas coisas e falar, o Senhor está se revelando a quem de uma forma com que eu ainda não o conheço. E eu acho que esse sentimento da adoração, se o pessoal fazer um paralelo que você falou, né, com Deus que libertou o povo do Egito, né, no livro do Êxodo, ali no capítulo 8, ele vai dizer para Moisés, levante bem cedo aquela coisa, liberte o meu povo para que eles me prestem culto. Né? O prestar o culto é dedicar esse tempo, né, ao Senhor. Então, assim, você está falando, vem uma série de coisas, assim, quando a gente se depara com Deus, será que eu estou buscando conhecer esse Deus que me libertou do Egito? Essas são as suas perguntas. E a gente tem uma tendência, às vezes, quando a gente olha para o Antigo Testamento, que fala, né, poxa, agora não tem mais sacrifício. Agora a gente não vai mais lá, não leva o cordeirinho, não leva oferta. Parece que a expressão daquilo que era muito comum à adoração deles se diluiu. Que, obviamente, Cristo é o sacrifício. Mas aí Paulo vai falar, portanto, irmãos, rogo-vos das misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. A nossa adoração em todo o nosso ser. Sabe, virmos na nossa comunidade, expressarmos nossa vida, temos prazer de Deus, porque nós fomos chamados por igreja.
para isso. Amém, meus irmãos?